Não adianta a gente fazer uma psicanálise selvagem, né? Que vai atropelar e vai querer que a pessoa engula algo que é seu, às vezes. Então, é um trabalho muito cuidadoso. O ego do analista, né? A vaidade do analista desses insights. E aí vira outra coisa. Isso não é psicanálise, né? Bom que os pacientes saibam, né? Aqueles que não conhecem muito são os leigos que às vezes caem na mão dos açougueiros. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Prosas no Divã. Hoje a gente vai contar um pouquinho aí como foi o nosso encontro com a psicanálise e um tanto aí da nossa história, da história dessa amizade que a gente construiu aí ao longo de 11 anos. Então hoje eu estou aqui com a Vanessa Dantas e com a Lara Brito e a gente vai contar um pouquinho de como foi o nosso encontro com a psicanálise. Lara, conta um pouquinho aí, como é que foi entrar aí nesse meio psicanalítico? Eu entrei no meio sem saber que eu tava entrando, né? Eu comecei, acho que meu primeiro contato com a psicanálise foi com 12 anos, que eu comecei uma psicoterapia e fui me sentindo estranhamente conectada, estranhamente decifrada pela minha psicóloga e aquilo foi ecoando em mim de uma maneira muito, muito satisfatória mesmo. Eu fui ficando muito feliz de estar com alguém ali comigo numa intimidade que eu podia falar e ser acolhida, ser respeitada, não ser julgada, ser orientada muitas vezes, né? Uma adolescente, recém-adolescente, né? 12 anos. E isso gerou automaticamente uma escolha pela psicologia, 5 anos depois, com 17 anos. Eu não tinha nenhuma segunda opção de graduação. E aí, encontrei essas meninas encantadoras também, que eu acho que foram responsáveis pela minha continuidade no curso, com todas as minhas histórias, com tudo que existia dentro de mim. Essas meninas foram um chão muito fértil para eu continuar, para eu concluir, para eu poder me encantar, para eu poder me desenvolver mesmo na psicologia. E de novo a psicanálise, atender pessoas, me conectar com pessoas, foi fazendo de novo sentido com, acho que essa experiência muito boa que eu tive mais nova. E fui escolhendo absolutamente tudo de psicanálise, tudo que era incluso no curso, tudo que era extra ao curso. Vinha para São Paulo, na Sociedade de Psicanálise, para estudar, para fazer curso. Sempre muito, muito intensa essa vida e muito feliz de estar num mundo psíquico movimentado, assim. E aí vim para São Paulo, depois que a gente se formou na Unesp de Assis, vim para São Paulo para começar essa vida de, quem sabe, um dia psicanalista em São Paulo, de estudar, de me aperfeiçoar, de me conectar com psicanalistas daqui. E isso vem acontecendo de uma maneira muito feliz e muito além do que eu esperava. Hoje eu faço minha formação nessa instituição que eu sempre quis e que eu respeito muito, que é a Sociedade de Psicanálise daqui. E muito feliz de estar aqui com as meninas, me conectando com isso também, de falar sobre a psicanálise no podcast, tem o Instagram, então essa forma de trazer a psicanálise para as pessoas, quem sabe talvez se encantarem como eu me encantei. De forma acessível, né? Que a gente consiga falar disso de uma maneira bem acessível. E você, Van? Conta aí pra gente, como é que foi seu encontro com a psicanálise? Eu acho que eu sempre fui mais curiosa, assim, tímida, mas curiosa, né? Querendo entender o que acontecia com as pessoas, por que eu sentia algumas coisas, ou algumas pessoas que estavam mais próximas de mim, porque reagiam de tal forma. E, diferente da Lara, eu não comecei terapia muito cedo, mas fui para psicologia. E lá na faculdade a gente já se conectou muito com a psicanálise, né? Com o estudo da psicanálise, que me encantou muito por explorar muito o indivíduo, né? Por tentar compreender o indivíduo não só com aquilo que a gente vê, né? Com o que é falado, com o que é visto. A gente vai além disso, né? A gente vai tentando compreender o que não é visto. E conforme eu fui estudando, eu fui vendo que é cada vez mais complexo, mas cada vez mais
instigante, cada vez mais bonito, né? Hoje em dia eu tenho uma noção bem clara, assim, que o encontro com os nossos pacientes não transforma só o nosso paciente, transforma a gente também como terapeuta e analista. Eu não lembro agora qual foi o teórico, se foi o Winnicott ou o Bill ou algum outro, que chegou a escrever, acho que em algum livro, se eu não me engano. Tem um texto dos Barões Gerdes, que eles, acho que agradecem os pacientes e dizem... Não, o Winnicott que faz isso, né? Que ele agradece os pacientes e fala que se os pacientes soubessem, né, o que eles... a transformação que eles causam no analista, eles pagariam, a gente pagaria para atendê-los e não o contrário. O Winnicott, ele fala disso, né? Obrigada aos meus pacientes por pagarem por me ensinar, né? Alguma coisa assim. Então, para mim, assim, é um trabalho muito gratificante que me faz crescer todos os dias no encontro com os meus pacientes. E hoje eu trabalho num lugar que é muito estigmatizado, às vezes, que é um hospital psiquiátrico, mas que a gente também consegue encontrar nas brechas ali momentos de muita potência de vida, de muita transformação. E tô na clínica também, né? E histórias também muito interessantes, né? Porque eu acho que o hospital psiquiátrico traz pra gente uma dimensão da vida que a gente não encontra em qualquer lugar, né? E ali a gente se aproxima um pouco da loucura do outro, mas também da nossa própria loucura. Sim. Eu acho que essa é a parte mais interessante, né, de estar dentro de um hospital psiquiátrico. Sim. A gente encontra histórias muito difíceis que no dia a dia talvez eu não tivesse acesso, mas pessoas ali tentando entender, compreender também, né, da maneira delas, o que está havendo, né, por que tanto sofrimento. E também a gente pensar dessa questão de um hospital psiquiátrico, né, que é o último recurso que a gente tem, né, aquelas pessoas, elas estão num alto sofrimento que eu acho que essa junção, né, multidisciplinar de um psicólogo com a sua bagagem, de um psiquiatra, de um TO, a maior valorização que pode se ter naquela pessoa, é a transformação que se tem na manga, né? Não tem outra coisa. Sim. Então é uma força de trabalho ali muito valiosa. Integradora, né? Sim. Integradora para cuidar. Eu acho que é até difícil, assim, eu conhecer, por exemplo, o trabalho da terapia ocupacional. Acho que é difícil as pessoas saberem o que um terapeuta ocupacional faz num hospital psiquiátrico. É um assunto muito longe da nossa realidade, mas que... Pouco falado, né? Pouco falado, mas que tá lá e existe. E faz muita diferença. E se a gente conseguisse trazer isso para todo mundo, né? Eu acho que a transformação seria geral, não só num paciente que está no sofrimento intenso e grande e chegou no limite, né? Para precisar de uma internação. Então, acho que são temas que a gente pode conversar mais profundamente aqui também, sobre saúde mental, sobre psiquiatria, sobre psicopatologia, que às vezes é bastante banalizado, né? Os pacientes são enquadrados em sintomas. Estigmatizados. Sim, e eles mesmos às vezes se colocam, né, nesses enquadres, assim, e a gente tenta puxar e falar, você tem uma história, né? Você tem uma história de vida, vamos olhar individualmente para isso. Então, acho que são temas que a gente pode super trazer aqui para conversar e explorar. Sim. Além do hospital psiquiátrico, você também atende, né, Van? Atendo no consultório. Hoje eu tô 100% online por conta da pandemia, mas se tudo der certo, voltaremos, né, para o presencial ano que vem. E estou estudando a psicoterapia psicanalítica, faço essa formação no CEPSI. O ano que vem, junto com a Lara, vamos estar juntas aí na diretoria científica, eu como vice-diretora científica. Da APP, né? Da APP, para poder promover muitos encontros legais e potentes,
para a gente poder conversar bastante sobre psicanálise e trazer isso para a nossa vida, né? Ou seja, a gente está em todos os possíveis espaços para trazer a psicanálise para todo mundo, né? E não só para os pacientes que estão ali no divã, né? Nas prosas do divã, nas salas. Eu acho que esse é o nosso intuito em comum aqui de ver que isso funciona tanto pra gente na nossa análise pessoal e para os nossos pacientes, né? Que voltam e voltam e voltam. E para essas pessoas também, né? Para as pessoas que não querem ler Freud ou não gostaram de ler Freud ou têm um preconceito com Freud, enfim. Alguma coisa que possa fazer diferença, né? Sabe o que eu tava me lembrando aqui? No nosso... Acho que era um dos primeiros dias, assim, de aula. E os professores tinham o hábito de perguntar por que a gente escolheu a psicologia, né? Sim. E eu tô me lembrando, assim, que a grande maioria da nossa turma ia falando por ter um contato com alguém da família ou algum conhecido, né, que passou aí por alguma questão de saúde mental. Pessoal, né? Contato pessoal. Né? E muitos também acabam indo para a psicologia com o intuito de se conhecer, mas aí a gente vai descobrindo que se conhecer mesmo é dentro da análise, né? Não é com a teoria. A teoria até nos norteia para pensar algumas coisas aí do nosso inconsciente, mas aonde a gente realmente vai se ver com isso é dentro de um processo terapêutico. Essa fala do me conhecer, até os pacientes que chegam, né, na terapia, eu quero me conhecer, na verdade é uma capa muito fininha, né, assim, teorizada, né, sempre tem mais coisa aí por trás dessa escolha, né, com a psicanálise. Sempre tem algo que emerge, né, que a gente vai explorando aos pouquinhos. Que alguns pacientes, algumas pessoas, alguns alunos de psicologia já têm consciência, mas eu acredito que nós lá no comecinho, o primeiro ano, não tinha essa noção, né? Não. A gente vai tendo essa noção com o aprofundamento, né? Da análise, do estudo teórico. E o melhor disso é que você sempre vai ter algo para se conhecer, né? Para poder explorar, porque a gente sempre está encontrando, está vivendo. Enquanto houver vida, há sofrimento. Há sofrimento e há algo novo, né? Que vai provocar algo na gente ali para conversar mesmo, para entender, compreender. E a sua primeira experiência de análise também foi durante a graduação? Foi na faculdade, foi super importante essa experiência, porque conforme a gente vai entrando em contato com a teoria, aquilo vai instigando coisas novas e a gente vai podendo processar isso no encontro com o nosso analista, né? Simbolizar. Então foi bem importante. E quando a gente faz uma boa primeira análise, a gente vai vendo que a gente não vai sair tão cedo do divã, né? Sim. Que vai ter prosas no divã por muitos anos, que é o que a gente ainda tá hoje. Muita história. Vendo, né, com a gente. Né, em outras fases da nossa análise, com certeza, mas com muita coisa para ser Nossa, falada. Mas isso que você falou de fases, eu acho que é uma coisa bem importante também, que obviamente a gente provavelmente vai abordar em algum dos nossos episódios. Mas assim, o quanto determinadas coisas da nossa vida a gente só consegue acessar na análise depois de muitos anos. Ou mesmo, às vezes, né? o analista fala uma coisa, mas não faz entra. sentido nenhum. E depois de muito tempo, aquilo vai fazer sentido. Então, tem uma coisa do amadurecimento também, né? Isso. Se a gente fosse chamar um pouquinho o Winnicott aqui para nossa prosa, né? Essa coisa do a gente poder fazer esse atravessamento da análise a partir daquilo que a gente já conseguiu alcançar dos estágios do desenvolvimento. Então, tem coisas que o analista fala em determinado momento da análise que a gente não consegue entender, não faz muito sentido, e a gente vai levando, às vezes, até meses, anos, para que aquela fala de não sei quanto tempo atrás pudesse fazer sentido, né? Porque a gente já amadureceu aquele ponto específico da nossa personalidade para conseguir acessar aquilo que foi dito. E é lindo isso, né? Porque falando aqui agora como terapeuta que acompanha alguns pacientes, né? Quando ele fala, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que eu descobri. E ele fala algo que você já tinha sugerido e, né, colocado, mas ele traz assim com um ar de um rompante, assim, de, né, um portal que insight, se abre, né? um portal que se abre e insight. que muda tudo, né? E isso é muito bom vivenciar Mas isso com o acho que paciente. isso é análise, né? Ele chegar lá, ele chegar nesse É um processo muito descobrimento. respeitoso, né? Tem muito A gente respeito tá ali por acompanhando e vai. É que a gente não pode esquecer que o protagonista é o paciente.
A gente vai testemunhando esse amadurecimento ali, dando essa retaguarda, mas é ele que vai chegando, né? Eu acho que é importante o que você falou. Essa autonomia, né? E essa coisa que vem dele, esse gesto espontâneo aí dele. Isso acho que é essencial, né? Não adianta a gente fazer uma psicanálise selvagem, né? Que Atropela. vai atropelar e vai querer que a pessoa engula algo que é seu, às vezes. Então, é um trabalho muito cuidadoso. O ego do analista, né? A vaidade do analista desses insights. E aí vira outra coisa. Isso não é psicanálise, né? Bom que os pacientes saibam, né? Aqueles que não conhecem muito são os leigos que às vezes caem na mão dos açougueiros. E tem muito disso, né? Porque cada vez mais tem uma coisa de banalizar o que é psicanálise, que é só você interpretar, né? Você chega para interpretar um sonho e aí fica interpretando e o paciente não caminha, né? E para mim a psicanálise está mais ligada no encontro, no que surge, dali, e a gente vai conversando e vai compreendendo do que tem a ver com a interpretação também, mas não é só isso, né? Isso torna talvez até um senso comum, né? Você pega algo que é complexo e fala, é isso, interpreta. Ou transforma, né, aquele paciente ali na teoria, como se... e na verdade... Encaixar, né, o paciente isso. na teoria. E na verdade a teoria é o nosso norte, mas a gente pensa a teoria a partir da prática e não o contrário, né? Sim. Acho que isso é bem, bem importante também. Mas fala de você, né, Jéssica? Acho que todas nós aqui, né, acabamos assim nos aprofundando com a psicanálise dentro da graduação. Acho que a Lara já comentou, todas nós nos formamos pela Unesp em Assis, então a gente começou a se aprofundar lá. Eu ainda não tinha uma experiência de análise anterior, a minha análise começou na faculdade. E foi a partir das primeiras disciplinas, né, de psicanálise que aquilo foi me encantando, foi me instigando a saber mais, porque é uma teoria densa, complexa também, e de todas as disciplinas, né, que eram ali dadas, que estudavam o comportamento humano, a psicanálise era a que me parecia mais interessante de todas elas. E foi a partir disso também que eu fui entrando em tudo que a faculdade oferecia na área da psicanálise, então os estágios básicos, os projetos de extensão fora, a pesquisa científica que eu fiz com a Vanessa também foi dentro dessa abordagem, e a análise que eu fui procurar também era com uma analista, né, que na época acho que era kleiniana, e eu comecei também a ir lá, me conhecer, me entender. Também começou não só a partir de um desejo de me conhecer, mas também por um sofrimento. Dentro da faculdade, quando começou as escolhas de estágio, foi um momento que eu fiquei muito, muito angustiada e me remeteu às experiências da minha adolescência, que também foi um período que eu vivi uma certa crise ali de angústia, desenvolvi alguns sintomas, mas naquela época eu ainda não tinha procurado uma psicoterapia, e foi na faculdade que eu falei, não, eu vou porque eu não quero aqui adoecer, e foi a partir daí que fui e nunca mais saí, né? Fui pro divã e estamos lá todas até hoje, né? Tô proseando até hoje. Aí, claro que com uma analista diferente, depois a gente foi, né, mudando aí os analistas por conta das mudanças de cidade. E estamos até hoje aí. Muito bem acompanhadas, por sinal, né? Com essas analistas. Sim. E fomos aí... Eu, né, fui desenvolvendo, as meninas também aqui, esse trabalho. E também porque hoje a nossa prática, né, é com a psicanálise. Então, assim, tem todo um sentido a gente permanecer no percurso da análise, não só por uma questão da vida pessoal, mas pelo nosso próprio trabalho também. Que é um trabalho que gera um tanto de angústia, que a gente precisa de um lugar para poder suportar as experiências que a gente vive dentro do consultório, que são difíceis, e o quanto a gente precisa também ter esse cuidado com a gente mesmo para dar esse suporte para a clínica se sustentar. Exatamente.
Acho que isso é essencial, né? É o tripé, né? O tripé. Freud já falava e fica... E para quem não sabe o que é tripé, é análise pessoal, estudo teórico e supervisão, né? Que sem isso, uma clínica psicanalítica não caminha. Esse é o crachá do bom estudante da psicanálise, né? Lembrando que a supervisão é quando você procura um outro profissional, um outro psicanalista, um outro psicólogo, além do seu pessoal, para você falar única e exclusivamente dos seus pacientes, né? Para você ter um outro campo, né? Outra visão do que você tá ali se passando com aquela pessoa. Eu costumo falar que a supervisão é um lugar onde a gente vai acessar os pontos cegos, né? Então, assim, quando você tá dirigindo um carro, tem lá os pontos cegos do carro, né? Então, dependendo do ângulo que você tá, você não consegue enxergar o motoqueiro, você não consegue enxergar o pedestre, você não consegue enxergar algumas coisas ali da via, né, que você tá dirigindo. E eu falo que a supervisão traz essa experiência, assim, o supervisor ele vai te ajudar a enxergar os pontos cegos que você não tá vendo, daquele paciente que você acompanha, e também para a gente ter uma certa dimensão, né, do conceito que a gente fala na psicanálise, que é a contratransferência, né, os sentimentos que são despertados em nós por aquela história que está sendo contada, por aquele conteúdo que está aparecendo ali na sessão com aquele paciente, e a gente vai desmembrando esses afetos que vão repercutindo da gente dentro de uma supervisão, para que aquilo não interfira no caso de um modo negativo, né? Para que a gente possa fazer uso desse conhecimento que a gente ali está acessando na supervisão a favor do desenvolvimento daquele nosso paciente. Eu ia falar que são vários pontos que a gente talvez possa explorar melhor com o tempo aqui, né? Essa questão de como a gente trabalha o que a gente sente na sessão com o paciente, que pode ser usado a favor da evolução da análise, né? E, enfim, são vários cuidados que a gente precisa ter, mas não é interessante porque apesar de às vezes ser difícil, não é pesado, né? Não é ruim, como eu falei, né? Algo que vai sempre transformando o analista e a gente espera que o paciente também, né? Um encontro de transformação ali. Mas não é pesado, porque eu acho que você fala muito de você, assim, sabe, Ivan? Porque é uma condição, é um processo muito comprometido. Eu acho que nós três aqui, a gente faz isso. A gente se compromete muito e a gente se dedica demais à psicanálise. A gente realmente faz o tripé há muitos anos e não abre mão e, né, não se desvincula disso. Mas eu não acho que isso é todos à minha volta que fazem, assim. Eu acho que não. Eu não diria que acho que a gente tá falando aqui da gente. É um processo gostoso, meio difícil, às vezes muito gratificante, mas assim, é muito sério. É uma experiência bem pessoal minha mesmo. Eu tô mais tocada agora por conta da pandemia e esses espaços da psicanálise para mim foram um respiro. Porque a gente as lives, os cursos, os podcasts, né? E teve um boom, né, de podcasts aí com a pandemia, porque todo mundo tava sentindo essa necessidade de se reunir, de falar, de conversar. A pandemia por si só já foi um período de extrema angústia para todo mundo. Acho que ninguém escapou dessa angústia, seja por medo do próprio adoecimento, da morte de algum familiar, das questões econômicas, de tudo que abrangeu, né, a pandemia. A gente ficou ali enclausurado em casa, no primeiro momento com muito medo, depois fomos tendo que trabalhar esse medo, e a partir disso foi surgindo uma necessidade de conversar sobre, mas a gente não podia estar junto. De não se perder, né? Da gente não se perder de si nem do outro. Eu acho que isso foi muito forte mesmo. Que é uma habilidade de poucos, assim, né? De se manter criativo no caos. Então, exato! Muitas pessoas conseguiram se manter assim. Acho que a pandemia, ela coloca aí talvez a gente fugir um pouquinho, mas a pandemia coloca uma lupa, né, em cima de questões que estão ali que às vezes a gente não está preparado para que elas apareçam ou ganhem força, né, dentro da gente, que é a solidão, né, de estar só, a questão de lidar com o luto, né, e o luto constante, né, um luto que era presente o tempo inteiro. Então,
resumindo assim o que eu ia falar, é que para mim a psicanálise é um respiro, né? Um respiro porque a gente estava falando sobre pessoas e quando a gente fala sobre o outro, a gente fala sobre a gente também em alguns momentos. Então, mas a partir da pandemia, né, desse momento que todo mundo se enclausurou, que começou esse boom de eventos online, de podcast, de várias experiências assim, né, que foi aproximando a gente dessa teoria, para a gente poder falar dela de modo aberto, levar ao público de modo geral, né? Eu acho que foi até difícil para quem é psicanalista, né? Porque tem uma coisa rígida, assim, acho que uma linha tênue, né? Entre você expor demais e tornar aquilo senso comum na internet. E não, mas parece que foi muito interessante, né? Eu acompanhei muitos profissionais super responsáveis e reconhecidos e que levaram, né? Fizeram live e eu fiquei muito agradecida, inclusive, por isso, né? Acho que foi um lado bom que a gente pode tirar aí dessa experiência. A tristeza era quando as lives eram no mesmo horário, né? A gente tinha que escolher como que a gente ia participar. Os eventos online que permaneceram graças à internet, né? A nossa formação. A nossa formação. Que permaneceu online, nossa né? Análise, né? Que nossa se reinventou análise, de uma maneira tão rápida e permanente, né? Sim. Bom, gente, então, na verdade, hoje era mais pra gente apresentar um pouquinho aí a nossa história com a psicanálise, contar um pouquinho aí do nosso percurso, que foi bem parecido, né? A gente passou por instituições aí iguais, né? A gente estava junto desde então. E agora, né, eu estando mais em São Paulo, aí uni essas duas amigas queridas aqui para fazer esse projeto caminhar comigo. Sim, agradecemos muito a presença, né, de vocês, mesmo que a gente não esteja vendo, mas a gente está muito empolgada com esse projeto para poder trazer conteúdo legal, de forma divertida e acessível, mas responsável, né? Então vamos continuar ligados e muito obrigada, né, por ouvir a gente. Eu também estou muito feliz, empolgada, espero que venham aí muitos insights em nós e em vocês que estão nos ouvindo e que o Prosas no Divã renda ótimos frutos. E que vocês também colaborem aí com sugestões, com assuntos que vocês queiram ouvir a gente conversar. A intenção também é trazer convidados, então também sugiram aí o que vocês gostariam de estar vendo a gente discutindo aqui. Tá bom? Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.